Olá, Aline, olá, os amigos da Ótima FM. Estamos aqui em mais uma participação do blog Papo Sem Censura dentro do jornalismo da Ótima FM para trazer os assuntos da política local, especificamente aqui de Pindamonhangaba. E o principal assunto, sem sombra de dúvidas, que vem marcando os últimos dias na cidade está relacionado ao aumento da passagem de ônibus, que foi reajustado na última semana em 2 decretos. A gente já entra mais em detalhes sobre isso, mas um aumento que vai passar a vigorar a partir do dia 10 de outubro, aumentando o valor da passagem 12,8%, ou de R$ 3,90 atual, dos R$ 3,90 atuais para R$ 4,40, né? O valor da passagem subindo aí para R$ 4,40 a partir do dia 10 de outubro. A gente já fala mais sobre esse assunto, até porque ele repercutiu na sessão de Câmara de ontem, inclusive falando sobre sessão de Câmara e a ordem do dia de ontem, nós tivemos a aprovação de um crédito adicional suplementar, adicional especial, no valor de R$200 mil para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em especial para o Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico, para o Fundo Municipal de Cultura, referente aí a um convênio assinado recentemente pela cidade com o governo do estado de São Paulo. Então, R$200 mil destinados para a cultura, para o Fundo Municipal de Cultura. Entrando então no principal assunto, né, do que tem marcado os últimos dias, que é o tema do transporte. O tema do transporte foi também bastante debatido ontem na Câmara dos Vereadores. Talvez não o quanto deveria ser debatido, dado a proporção desse aumento, que foi de 12,8%, né, ou de 50 centavos, o aumento que supera o aumento concedido pelo Poder Executivo no ano passado, né? Sobre esse assunto, eu trouxe aqui alguns dados importantes para compartilhar com o amigo ouvinte da Ótima FM. Um dado interessante, o primeiro deles é o fato da própria gestão, né, do próprio prefeito, que durante a sua campanha disse que era importante que fosse feita uma nova licitação do transporte coletivo, e depois de eleito, já empossado prefeito, disse que não aumentaria o valor da passagem, falou em congelamento do valor da passagem, e falou, inclusive, que iria realizar, enfim, a licitação para um novo contrato. Lembrando que o contrato atual da empresa que opera o ônibus em Pindamonhangaba, os ônibus em Pindamonhangaba, né, a linha urbana da cidade, está vencido desde 2014 e vem sendo prorrogado aí por meio de aditivos contratuais. Trata-se de uma licitação realizada em 2004, ou seja, o modelo do transporte que Pinda tem hoje foi pensado no início dos anos 2000. Veja o quanto isso é impactante. Enfim, o prefeito disse no ano passado que não aumentaria o valor da passagem, e 2 meses depois de ter dito que não aumentaria, aumentou em 40 centavos o valor da passagem, subindo de R$ 3,50 para R$ 3,90. Este ano, o prefeito novamente, agora em setembro, concede um aumento de 12,8%, saltando o valor da passagem de R$ 3,90 para R$ 4,40, superando, por exemplo, tarifas como Taubaté, São José dos Campos, Rio de Janeiro e São Paulo, para você ter uma ideia, capitais trabalhando aí com a tarifa que é menor do que a de Pindamonhangaba. Lembrando que o valor da passagem passará a ser operado, né, passará a ser cobrado a partir do dia 10 de outubro. Um pouquinho mais sobre isso, esse assunto já foi falado bastante nos últimos dias. O prefeito assinou um primeiro decreto no dia 3 de setembro, já prevendo o início do aumento a partir do dia 10 de setembro. Porém, foi detectado que não havia sido cumprida uma lei municipal, a lei de número 6.100, uma lei que foi criada por meio de um projeto do vereador Rafael Goff, que prevê que a prefeitura envie para o Poder Legislativo, com 30 dias de antecedência, o aviso do aumento da passagem, né? Então não houve essa comunicação prévia. Então o prefeito reeditou o decreto, emitiu um novo decreto no dia 6 de setembro, passando a considerar então o aumento da passagem a partir do dia 10 de outubro, a passagem de R$ 4,40 a partir do dia 10 de outubro, e enviou para a Câmara os relatórios explicando o porquê do aumento, né? E esse assunto repercutiu bastante. E eu trouxe aqui alguns dados a mais. É importante a gente comparar, né? O transporte público de Pinda, para a gente ter uma ideia, de 2011 a 2016, ou seja, em 5 anos, teve um aumento de 95 centavos. 5 anos, um aumento de 95 centavos. Em um ano e meio, de maio de 2017 a setembro deste ano, o aumento já foi de 90 centavos, um reajuste de 11% no ano passado e agora de 12,8%, ou seja, quase 25% de reajuste
em menos de 2 anos. No mesmo período, para a gente poder comparar, né, nós tivemos, por exemplo, o reajuste do salário mínimo, que foi de 8%. Não passou disso o reajuste do salário mínimo nos últimos 2 anos. E um outro dado importante que mostra o quanto onerosa é esse aumento de passagem: Pindamonhangaba, em meio a esse agravamento da crise econômica nos últimos anos, perdeu mais de 3 mil postos formais de emprego de janeiro de 2015 a julho de 2018, ou seja, nós temos um número muito grande de pessoas ou desempregadas ou trabalhando na informalidade e que serão duramente impactadas por esse aumento de passagem. Lembrando que o transporte público de Pinda tem mais ou menos hoje um número de 20 mil usuários por dia, ou seja, é um contingente bem grande da população que necessita do transporte público e vai ser diretamente afetada por esse reajuste de mais de 12%, quase 13%, de 50 centavos. Né? É importante também frisar em relação a isso que esse aumento ele é bastante questionável, inclusive pelo âmbito, pela perspectiva legal, né? Se nós colocarmos as questões legais em perspectiva também, por exemplo, o artigo 6º da Constituição diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia e o transporte. O transporte também foi incluído como um direito social no artigo 6º da Constituição em 2015. E se a gente for olhar para a lei orgânica do município, o transporte coletivo urbano é tido como um direito fundamental do cidadão e no artigo 93, um dos seus incisos prevê a participação dos usuários na gestão, especialmente quanto à fixação de tarifas, itinerários, frequências, qualidade do serviço, entre outras coisas. Né? Prevê a participação popular, a lei orgânica do município, participação que não acontece. Inclusive, no aumento da passagem, que é decretado do dia para a noite e nem mesmo os vereadores ficam sabendo. E ontem esse assunto repercutiu na Câmara de Vereadores. O vereador Roderley Mioto, por exemplo, chegou a questionar que tem uma lei, inclusive resultado de um projeto do próprio Roderley Mioto de número 98 de 2013, que prevê que a cada 3 meses a prefeitura tem que enviar relatórios sobre os números da empresa de transporte, e que isso não vem acontecendo. Agora, muito curioso que uma lei desde 2013 não venha sendo cumprida e que os vereadores até agora não tenham conhecimento disso. O assunto do transporte coletivo foi muito debatido no ano passado, nós tivemos auditorias públicas para ser realizado um termo de referência à nova licitação, coisa que nunca aconteceu. Nos últimos meses, últimas semanas, o assunto do transporte público não foi discutido nas sessões de Câmara e ontem voltou com tudo como se fosse uma surpresa novamente. Os vereadores, como eu disse, colocaram isso, o vereador Gislene voltou a cobrar a questão da licitação. Agora, muito curioso, além dessas cobranças, é que a lei orgânica do município, voltando às leis, no seu no seu artigo 10, prevê que nos decretos legislativos os vereadores podem solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração, inclusive convocar secretários municipais para prestar informações sobre a matéria de sua competência. No regimento interno, o artigo 210 diz que cabe aos vereadores convocação de secretário municipal. E a lei, o artigo 72 da lei orgânica, diz que cabe aos secretários municipais referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito pertinentes à sua área de competência. A pergunta que não quer calar é porque o secretário de Serviços Públicos, José Bondioli Júnior, não foi convocado pela Câmara de Vereadores para explicar esse aumento da passagem já na próxima sessão, já que este é um assunto urgente. Mas o aumento vai ser só em 10 de outubro, nós temos uma audiência pública no dia 26 de setembro para debater o tema, mas ele é urgente. A população está preocupada com o aumento da passagem e que vai acontecer, tem data para iniciar. Então, ter convocado o secretário de Serviços Públicos, que é quem referendou o ato do prefeito, isso está na lei orgânica do município, artigo 72, era o mínimo que a Câmara de Vereadores poderia ter feito nesse tempo. Então a população, nós aqui ali no ano passado, passamos um ano cobrando e pedindo para a população que comparecesse às audiências públicas para ajudar na construção de um termo de referência para uma licitação que fosse realmente muito positiva, porque nós estávamos falando de uma concessão de 10 anos,
Passamos aqui dando apoio, dando publicidade a essas audiências públicas, e o termo de licitação, termo de referência e a licitação nunca aconteceram. Então, cabe à população cobrar do Poder Legislativo, cobrar do Poder Executivo e não permitir que esse aumento passe enquanto Pindamonhangaba não tenha de fato uma nova estrutura de transporte urbano. É aumento em cima de aumento e contrato vencido. Assim não dá para continuar. E a qualquer momento a gente volta com mais informações da política local aqui dentro do jornalismo da Ótima FM.